Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo, e o 5º ponto é hoje o último. A partir da semana que vem, como de costume, todo mês de maio nós pregamos sobre família. Iremos ministrar o mês de maio inteiro, culminando com a presença do reverendo Carlos Henrique Machado, pregando também sobre família, que é diretor do SPS, Seminário Presbiteriano do Sul. Então, estamos pregando sobre 5 pontos do calvinismo. De forma resumida, para que você possa entender os 5 pontos do calvinismo, o que é isso? Para você entender, depois que Adão pecou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. A consequência do pecado é a morte. O homem estava totalmente distante, alienado de Deus. Deus, Ele ama esse homem. E antes da fundação do mundo, antes de tudo acontecer, Deus planeja a salvação e elege esse homem.
Deus é um Deus de amor e perdoa esse homem com uma forma extraordinária. O seu amor, a sua expiação, a sua morte na cruz, o seu sangue vertido, serve para o perdão de todos os nossos pecados. E através do teu amor, Ele nos atrai, porque você é dele. Por mais que você tente fugir, correr, Ele te ama. Você é dele, Ele te atrai. E coloca no seu coração um desejo de salvação. Isso é um resumo da tulipe, da depravação total, eleição condicional, expiação limitada e graça irresistível. É um resumo. E a perseverança dos santos é um resumo do que Deus faz em nós. A perseverança do santo é uma doutrina onde conclui esses 5 pontos para dar entendimento à igreja, de fato, dos princípios e verdades de Deus. Mas, como de costume, nós falamos que os arminianos, ainda não vou passar o slide agora, mas nós sempre falamos que os arminianos diz que Deus pode... O ponto deles é que o homem pode cair da graça. Os arminianos, em outras palavras, dizem o seguinte: o homem, uma vez salvo, já que ele decide a salvação, e uma vez salvo, ele pode perder a graça, ele pode perder a salvação. Por quê? Porque foi algo que ele escolheu a salvação, e quando ele peca, ele mesmo perde essa salvação. E essa doutrina é chamada de cair da graça. O homem pode cair da graça. Já de forma diferente e magnífica, a eleição, os calvinistas falam sobre a perseverança dos salvos, que o eleito continua no caminho e ele continua vivendo e expressando diuturnamente a salvação em Cristo Jesus. Porque nós entendemos que a salvação é um dom de Deus, e Deus não é homem oscilante. Na verdade, Deus não se agrada nem com quem oscila. Que horas Ele dá a salvação, horas Ele toma, hora você é salvo, hora não é salvo, não. Mas eu sei que em contrapartida, em meio você ouvir um negócio como esse, surge talvez na sua mente, no seu coração, uma pergunta. E é essa pergunta, vamos ler? Pode ou não pode? Se os arminianos dizem isso, se os calvinistas dizem que não pode, eu gostaria de saber se o homem pode ou não perder a salvação. Ou talvez você ouviu uma doutrina extraordinária que diz assim: uma vez salvo, ou salvo para sempre. Mas sempre salvo, glória a Deus. Uma vez salvo, salvo para todo sempre. E se o homem é salvo para todo sempre, então o homem não perde a salvação. Mas se o homem não perde a salvação, então o homem pode viver em pecado, à vontade, uma vez que ele foi, aceitou a fé em uma igreja, foi batizado, é membro, professa, aí ele pode pecar à vontade, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode se rebelar contra as vontades de Deus, e no domingo ele cultua a Deus, de segunda a sexta ele faz todas as coisas erradas, mas domingo, 7 horas, até às 9 horas, ou mais tardar, 9h30, ele cultua a Deus, e ele está salvo, porque uma vez salvo, sempre salvo. Então, a doutrina da perseverança dos santos, ela corrige esse pensamento. A doutrina da perseverança do santo, ela corrige o pensamento de o salvo poder pecar à vontade, e pecar porque acha que a sua salvação está garantida, não em obra deles, mas em fruto de Jesus, e isso é verdade. Mas o salvo, ele persevera em santidade.
O salvo, ele persevera em uma vida, em uma comunhão com Deus. O salvo, ele permanece firme no que ele crê e acredita que é uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e vive para a glória de Deus. Está me entendendo? Alguém pode dizer mais ou menos? Então vamos ver o que o Senhor Jesus fala. Por favor. Vamos lá ler. Em verdade, o Senhor Jesus diz: quem crê tem a vida eterna. O Senhor Jesus não ora dá, ora tira. Ora dá, ora tira. Não. Ele diz tem. Hoje, no presente. Não é, eu vou ter na salvação. Não, tem a vida eterna. Experimenta da vida eterna. Da presença de Deus, da unção de Deus, do agir de Deus. Ele tem a vida eterna. Então o Senhor Jesus diz: quem é salvo, sempre salvo. Mas aí, pastor, o Senhor não responde aquela questão. Então, o salvo pode viver pecando ou não? Qual o nome da doutrina que estamos estudando hoje? Perseveranças dos santos. Santos não é o santista não, viu? Não se anime não. Mas pode ser alguns santistas, graças a Deus. Santos são todos aqueles separados por Deus para um propósito. Para glorificar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, viver onde Deus é o centro de tudo da sua vida. Os santos são esses. Então, a doutrina da perseverança dos salvos, para entendermos completamente, essa doutrina tem duas implicações. E aqui no slide fala sobre as duas: segurança e perseverança. Meus amados irmãos, a doutrina da perseverança dos santos não só trata que a salvação é garantida eternamente, mas trata também, isso é segurança, mas trata também que o crente, o salvo, é perseverante no caminho de fé, de adoração, de louvor, de exaltação, de glorificação e gratidão a Deus. O salvo é perseverante na fé, o salvo vive para a glória de Deus, o salvo não pratica coisas errôneas como algo contínuo na sua vida. O salvo não é dominado pelo pecado, o salvo vive para a glória de Deus. O salvo peca, sim, mas ele se arrepende. E o pecado na vida do salvo perseverante é um acidente, não é uma prática contínua, não é algo normal e comum. Porque se você vive assim, eu quero te dizer que é necessário você rever a sua vida, as suas atitudes, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Um amigo meu, primo, hoje pastor lá em Estância, primo meu, reverendo Manuel Augusto, né? O Odmar conhece? Ele é muito engraçado. Ele tem uma voz de locutor, parecido com a voz do meu irmão, né? Uma voz de locutor, e ele enfeita. Quando alguém vai conversar com alguém, ele enfeita mais a voz, imposta a voz, e aí fica mais locutor. Mas ele dizia um chavão muito maravilhoso, quando encontrava com algumas pessoas, das quais o acusava por um período da vida dele, que ele caiu na fé, naufragou na fé. E ele passou alguns meses distante do Senhor. E quando alguém dizia alguma coisa com ele, antes de falar, ele lembrava: o salvo cai, mas não fica prostrado. Ele se levantou. É um grande homem de Deus. É um cara que trabalha com amor, com uma paixão imensa por almas. Ele trabalha em uma região de pescadores.
ribeirinha, com muito amor, com muita dedicação, muita gratidão, tem uma filha deficiente, mas ama a Deus de todo o seu coração. E ele diz assim: o salvo pode cair. O que a palavra de Deus diz. Mas o salvo não fica prostrado. Mas talvez você está em uma inércia de pecado te escravizando, igual Davi falava. Que um abismo chama um outro abismo, e a sua vida, talvez, você está aqui nessa noite, andando em pedras escorregadias, escorregando no pecado, na lama do pecado, te afundando. E aí, a crise bate na sua mente e no seu coração: será se eu sou salvo ou não? Porque o salvo persevera na fé. O salvo é firme nos propósitos de Deus. O salvo é liberto do pecado. Ele não é escravo. O salvo peca, mas ele não pratica, não tem a prática do pecado. Mas talvez você está aqui nessa noite e você está vivendo na prática do pecado. E eu quero te dizer que o simples fato de você acreditar, o simples fato de você acreditar que a segurança dessa doutrina vai te sustentar, eu quero te dizer que você já não é salvo. Porque quem é salvo não é sustentado pela doutrina. Quem é salvo, ele é sustentado por Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e vive como salvo. Mas talvez a sua mente está aí dizendo: então, e eu? Você pode ser alguém que perdeu os princípios de Deus. Você pode ser alguém do qual Deus chamou e te salvou, mas que nesse exato momento está distante dos planos e projetos de Deus. Você é alguém que Deus uma vez escreveu para você dizendo assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte às práticas das boas obras. Deus talvez está dizendo isso para você, para que você possa tomar consciência de quem você é. Porque talvez as coisas do mundo, a ilusão do mundo e dos prazeres do mundo tem te roubado o verdadeiro sentido, o verdadeiro foco da vida cristã. Talvez os seus próprios desejos carnais tem feito você se desviar dos projetos de Deus. Talvez o diabo ou as três coisas investindo sobre a sua vida, mundo, a carne, estão tentando te destruir, estão tentando transformar a sua vida de uma forma terrível, te deixar mais parecido com o diabo, e te acusa. Talvez você está aqui sofrendo uma pressão imensa na sua mente, por causa da vida, da distância de Deus que você se encontra, por causa do que você está vivendo. E eu quero te dizer uma verdade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Eu quero te dizer, se você tem escutado Deus falar ao seu coração, e essas perguntas vêm na sua vida, é porque Deus está trabalhando no seu coração, para que você seja perseverante na fé. Para que você possa dizer ao diabo, à carne, ao mundo: não, chega. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e vivo para a glória dele, e vou perseverar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E quando você entende isso, você entende o que Paulo escreveu, quando ele disse que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode. Mas é interessante, irmãos, entendermos que essa doutrina e esse texto que nós lemos, ele trata de senhorio. Tanto a doutrina como o texto de Paulo, inspirado por Deus, escreveu, trata de senhorio. Porque o pecado
não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 14. Trata de senhorio. Quem é o seu Senhor? O pecado ou Deus? Quem é que manda na sua vida os seus impulsos pecaminosos? Ou Deus Todo-Poderoso? Esse texto trata de senhorio, diz: olha, a igreja, os santos, os perseverantes, não estão mais no domínio do pecado. Pode pecar por acidente? Pode, mas não são dominados pelo pecado. Você tem de sair daqui com essa consciência. Você não está no domínio do pecado, você é dominado por Deus. Quem é o Senhor da sua vida? Porque se qualquer outra coisa na sua vida, na sua história, for o seu Senhor, é algo pecaminoso. O Senhor só pode ser o Senhor Jesus. Idólatra, o contrário disso. Pecaminoso, idólatra. E o texto diz isso, que nós não estamos mais sob domínio da lei. E essa lei aqui é a lei adâmica, de Adão, que herdamos de Adão. É a lei do pecado. Não é a lei que nos coloca na verdade, mas é a lei imprimida na vida do homem por causa do Adão, que faz ele pecar, se desviar dos princípios de Deus, da verdade de Deus, do estatuto de Deus. Aí Deus diz bem assim: vocês estão debaixo da graça. E é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você. O que é estar debaixo da graça? É necessário entendermos que viver debaixo da graça é entender de forma bem clara que o pecado é destronado na minha vida. O pecado em todas as esferas é destronado na minha vida. E eu sou perdoado em Cristo Jesus. Quando você pergunta para alguém: não, mas por que você pratica isso? É muito bom. Pecado. Dá um desejo imenso, é um desejo profundo, isso é domínio. Você não é mais dominado pelo pecado. É um destronar, você está debaixo da graça, está destronado o pecado. O pecado não tem domínio, quem tem domínio é Deus. E Deus olha para você com amor, um amor perdoador. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E você está aqui para ouvir isso hoje, que Ele te ama de uma forma extraordinária, e Ele perdoa os seus pecados, e quer tirar todo o domínio, todo o trono do diabo erguido na sua vida, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua casa. Irmãos, em nome de Jesus, compreenda que você vive pela graça, e viver pela graça é o pecado não reinar, mas sim um perdão de Deus. E quando eu sou perdoado em Cristo Jesus, quando eu entendo que a essência da graça é o Senhor Jesus Cristo, quando eu compreendo isso, que Ele me amou, eu estando morto nos meus delitos e pecados, quando eu entendo isso, meu coração se enche de alegria, de amor, de devoção, de gratidão, de exaltação, de magnificação a esse Deus, e eu sirvo por amor e gratidão o que Ele faz por mim, o que Ele faz e fez na cruz do Calvário, e vai continuar fazendo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse perdão é contagiante. Eu estou lavado, remido, sarado, o pecado não domina mais, eu posso dizer não a Ele. Eu posso me deleitar em Deus completamente e sentir todos os meus desejos sendo completos em Deus. Todos os meus anseios, esperanças e expectativas sendo supridas em um único Senhor, a essência da graça. Senhor Jesus Cristo, de quem eu estou debaixo, quem realmente reina sobre mim,
quem realmente me perdoa e me abençoa, e me ama, e me atrai, e se deu por mim, e me salvou, e planejou a minha salvação antes da fundação do mundo, e se deu no meu lugar, para que eu recebesse dele o perdão. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque o Senhor Jesus está aqui hoje, para colocar a sua mão na mão dele, e te erguer, te sustentar, e te dar a alegria de viver para a glória dele, como filho dele restaurado, transformado, salvo e remido por ele, em nome de Jesus. Essa doutrina, esse texto é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele responde: podemos continuar pecando ou não? Podemos continuar vivendo uma vida dirigida pelo pecado? O verso 15, ele de forma enfática diz: de modo nenhum. Não, nós somos nova criatura, somos remidos. Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Não precisa viver no pecado, não precisa cometer em pecado, não precisa o pecado ter domínio sobre a vida, sobre a sua vida. É necessário você entender que a perseverança do santo trata de santidade. Viver em santidade. Sabe qual é o contrário de viver em pecado? Hein? Viver em obediência a palavra de Deus, os princípios de Deus. E o texto inteiro aqui vai falar sobre a vida em obediência aos princípios de Deus, em ser instrumento abençoador de Deus, em viver para a glória de Deus, em obediência às verdades, à palavra de Deus, viver como filho de Deus, honrar a Deus em tudo que faz e viver onde Deus é exaltado em mim. Servo bom e fiel aos obedientes. Então o salvo, ele continua buscando a santificação progressiva da sua vida. É o que esse texto, o verso 15 fala. De viver em obediência, é querer ser mais santo, é crescer mais espiritualmente, é deixar de ser neném espiritual. E muita gente é neném espiritual na igreja, passa anos e anos e não cresce. Você precisa comer feijoada, pode ser light, tirando a gordura um bocado de vez, ela fica melhorzinha. Mas tem de comer coisas, substâncias. Você precisa entender que Deus quer que você seja obediente a Ele, e quer que você seja mais santo do que ontem. Então você tem de tomar uma posição diante de Deus, dizer: eu vou viver em santidade. Eu quero crescer mais diante de Deus, eu quero estar para a glória de Deus, vivendo, buscando mais, lendo mais a palavra, orando, conhecendo mais o Senhor e buscando mais esse Deus que me santifica, mas que deseja que eu deseje mais Ele de todo o meu coração e o procure com intensidade, porque eu sou salvo, não porque eu faço, mas eu faço porque Jesus me salvou e me perdoou. Então o crente, ele sente desejo de santidade, de viver novidade de vida, de viver para a glória de Deus. O crente, ele compreende que ele tem de ser servo de Deus. Você continua a ler Romanos 6, você vai ver que Deus se agrada do seu povo vivendo como servo. 5 vezes nesse texto, aproximadamente, ele fala o verbo oferecer a sua vida, o seu corpo, como sacrifício a Deus. Oferecer, viver ao serviço da glória de Deus, é viver em santidade, é viver Deus e Deus em você. E quanto mais você se santifica, sabe o que acontece? As pessoas vão ver Deus mais em você.
Deus vai ser mais glorificado. O povo dizia assim, eu vi o menino falar aqui na escola dominical, dizia assim, no passado, diante de um crente, o povo respeitava. Quando ia xingar um que não é crente, pedia perdão, desculpe. Ou dizia assim, não, tem um crente aqui, vamos falar disso não. Hoje o crente diz, não tem nada a ver, pode falar. Não é o crente que mudou, não é o mundo que mudou, é a pessoa que não tem consciência de quem ele é em Deus, e talvez ele não é o que deveria ser, que mudou. É a identidade sendo roubada de alguém que nunca deveria ser roubada, mas o diabo veio para roubar a sua identidade. Então eu tinha de entender quem eu sou, e viver de tamanha santidade ao tal ponto das pessoas verem Deus na minha vida e ter respeito não por mim, mas por Deus em mim. A igreja precisa mudar. Pessoas precisam ser libertas. Pessoas precisam ser curadas. E você precisa ser mais servo de Deus. Pessoas precisam ser evangelizadas. Nada disso que você faça pode te salvar. Nada disso garante a salvação. Mas o salvo vive como servo. Ele vive para servir. Amados, de maneira nenhuma você pode viver em pecado. Mas Deus te chamou para você viver em santidade, em obediência e em serviço. E como é que você tem vivido? Você tem exalado a essência da graça? Ou graça na sua vida é falácia? Ou graça na sua vida é uma doutrina onde você pode dizer que é o favor imerecido de Deus, que não tem nenhuma importância para você? Graça na sua vida tem de ser essência. Essência de Cristo. Cristo em você. O bom perfume sendo exalado. A graça de Deus sendo exalada através da sua vida. Você precisa disso. Você precisa entender isso. Você precisa compreender quem é o seu Senhor, quem de fato tem domínio na sua vida. Você precisa compreender que a graça é a essência de Deus na sua vida. E o pecado é destronado. E você é perdoado. Você precisa entender que Deus te chama para viver em santidade. E os salvos perseveram em santidade. O salvo busca cada vez mais a santificação. Mas sabe como Apocalipse termina? Dizendo assim, o salvo, uma das últimas palavras, se santifique mais. E o imundo, o sujo, se suje mais. Quem é você? Salvo ou imundo? Se tu és salvo, vive como santo, obediente e servo de Deus. Porque eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém.